O ministro Alexandre de Moraes do Supremo disse que os áudios da Polícia Federal, que afirmou que lá em 2022 havia um grupo disposto a matar meio mundo para manter o ex-presidente Bolsonaro no poder, esses áudios não vão ser analisados no julgamento de hoje sobre a aceitação da denúncia contra ele e outros 11 militares acusados de tentativa de golpe de Estado. Moraes disse que os áudios não trazem fatos novos. O ministro abordou o assunto depois da defesa do policial federal pedir o adiamento do julgamento. Advogados de Vladimir Soares, que fez essas afirmações em conversas de WhatsApp reveladas na semana passada, a gente mostrou aqui no UOL, haviam pedido mais tempo para analisar o material de hoje. Os áudios foram anexados pela Polícia Federal no inquérito que investiga a tentativa de golpe. Estamos aí com imagens ao vivo de Brasília. Quem fala agora é o ministro Alexandre de Moraes, o relator. Vamos ouvir um pouco? Então, que isso seja prova irrefutável. Não é prova irrefutável, como sabemos, isso pode ser comprovado, porque, em primeiro momento, se houve, como a Polícia Federal disse, a técnica de anonimização, obviamente, alguém com técnicas nesse sentido poderia pedir para alguém acionar o RAP. Sabemos todos nós e eu até conversava com o ministro Zanin, nós conversávamos lá fora, o ministro Zanin dizia que o filho do ministro Zanin, que tem filhos pequenos, o ministro Flávio também tem filhos pequenos, pedem comida pelo celular, pelo e-mail do pai. Então, não há necessidade de você estar nem para pedir, nem para receber. Então, isso não é uma comprovação. Obviamente, a defesa pode aprofundar isso no decorrer da ação penal e, eventualmente, comprovar. Mas, nesse momento, a prova produzida pela Polícia Federal é mais forte, no sentido de que o celular apreendido com o denunciado é o celular utilizado e que foi monitorado do codinome Brasil. Então, isso é um indício muito mais forte do que a questão de entrega de aplicativos que terceiros podem utilizar tranquilamente. Então, mas em respeito à defesa, foi argumentado também da tribuna, eu afasto essa prova nesse momento. A defesa pode, obviamente, o fará com a competência que todos os advogados fizeram da tribuna durante a ação penal. Ainda, presidente, aqui também, nessa linha denúncia-detalhe em relação ao acusado Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal, que teria atuado para auxiliar a organização criminosa, de modo agora a disponibilizar informações sobre a equipe de segurança do presidente, então presidente eleito, hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Os elementos de prova indicam que no dia 13/12, um dia após a diplomação, Vladimir Matos Soares encaminhou dados de Misael Melo da Silva, um dos membros da equipe de segurança do presidente eleito, para Sérgio Rocha Cordeiro, então assessor especial do gabinete pessoal do réu Jair Messias Bolsonaro. A Procuradoria descreve que o acusado Vladimir Matos Soares encaminhou uma foto com a Carteira Nacional de Habilitação de Misael Melo da Silva, ressaltando que Sérgio Rocha Cordeiro conhecia o indivíduo da segurança de Luiz Inácio Lula da Silva, além de informar a sua hospedagem. Aqui é a transcrição. Ô, irmão, eu estou aqui na coordenação desse evento, né, velho? De posse. Aí eu vim para as fichas dos hotéis, coordenando isso aqui, aí o gerente ligou dizendo que esses caras entraram, está no nome de Misael essa reserva. E que entraram 4 caras que não queriam se identificar, dizendo ser Polícia Federal, aquela coisa toda. Mas não são, saíram também sem se identificar e eles acionaram a gente fez um levantamento prévio, e deu isso. Entendeu, velho? Eu não sei se são do GSI, se não são. Se tem a ver com o nosso governo atual e estão trabalhando para o outro. Entendeu, meu irmão? Muita coisa pode acontecer, a gente sabe. Eles estão total, dizendo que são secretos e tudo, né? Disseram que estavam em uma missão secreta e não podiam dizer. Então, a gente não sabe, cara, o que é. Certo, meu irmão, eu estou por aqui, precisar, fala aí, velho. Então, isso enviado para o assessor especial do gabinete pessoal
do réu Jair Messias Bolsonaro. Os indícios apontam ainda que a mensagem encaminhada por Vladimir Matos Soares foi no mesmo período, foi dia 13, ou seja, naquele período entre dia 12 e dia 15, o mesmo período de monitoramento das demais autoridades, do vice-presidente Geraldo Alckmin, então eleito, vice-presidente eleito, e do meu monitoramento, demonstrando que há na narrativa, na descrição da Polícia Federal, há esses fortes indícios que fazem tudo parte de uma mesma operação. A acusação demonstra ainda que Vladimir Matos Soares encaminhou mensagem de áudio confirmando que Misael Melo, um dos membros da equipe de segurança de Luiz Inácio Lula da Silva, era do GSI e tinha se hospedado no Hotel Windsor e estava à disposição do presidente eleito. E ainda relatou, os indícios demonstram na mensagem, que Vladimir Matos Soares relatou que a situação, em relação à situação, entre aspas, tem que virar logo. Não dá para continuar desse jeito. Então, a partir disso, a denúncia descreve a conduta de Vladimir Matos Soares, tendo atuado nas ações de campo para o monitoramento do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, estamos acompanhando aí conversas, que denotam que houve um monitoramento do presidente Lula, lembrando que havia, segundo os investigadores, um plano para assassinar o presidente eleito, naquela época, Lula, Alckmin, que era o vice-presidente eleito, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal, o ministro Moraes, perdão, do Supremo, e também depois falaram sobre Zé Dirceu, que seria aquele Juca, que ainda faltava saber quem era essa pessoa. Vou chamar primeiro os nossos colunistas. Comigo nesta terça-feira, a Carla Araújo e o Ricardo Couto. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Carla, agora vamos ver se a denúncia de fato vai ser aceita. É só para cumprir protocolo, Sabemos que, de fato, o que deve acontecer é a aceitação da denúncia e esses denunciados vão virar réus e responder à ação penal. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto. Muito bom estar aqui com vocês. Saudades do Couto. Como você falou, e a gente estava ouvindo aí na fala, na transcrição, na leitura do ministro Alexandre de Moraes a respeito dessas mensagens desse núcleo 3 que, digamos assim, complementa essa investigação da tentativa de golpe aí operada pelo que a Polícia Federal e a PGR, apontaram, pelo núcleo político ali coordenado, de certa forma, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e tem esses núcleos paralelos. Só que esse núcleo paralelo, Diego, esse núcleo 3 que a gente está falando aí, ele é um núcleo importante porque justamente esse plano para matar Lula, Alckmin e Moraes, o chamado Plano Punhal Verde Amarelo, ele embasa várias questões da acusação contra os réus, e ele, por exemplo, é o que mantém hoje o general Braga Neto ainda preso por obstrução de justiça em relação às investigações desse caso. Além disso, tem aí nesse rol de pessoas que estão com a denúncia sendo avaliada hoje, também um outro general, o general Teófilo, o que a gente sempre vem falando aqui, nas Forças Armadas, a palavra do comandante que tem sido dita internamente é que é bom que isso acabe logo, que isso se resolva logo, que se separe o CPF dessas pessoas para tentar limpar a imagem da instituição, mas nessa transcrição que faz Alexandre de Moraes e do jeito que veio a denúncia da PGR, e considerando que o primeiro núcleo cabeça já foi todo mundo ali tornado réu, evidentemente é o que se espera hoje, que esse núcleo aí também seja tornado réu e aí continua esse processo em andamento. No caso do núcleo 1, já está na colheita de testemunhas, de depoimentos de testemunhas, e nesse está hoje na aceitação da denúncia. Mas a expectativa é por isso mesmo, Diego, para, digamos, fechar essa novela de tentativa do golpe, que é muito séria, uma novela, o termo novela não pode tirar a seriedade desse caso, evidentemente, mas que está sendo avaliado hoje aí pela primeira turma do Supremo, e a expectativa é essa sim, enfim, uma sessão que já está aí o dia todo durando aí, com a cobertura do UOL que vocês podem acompanhar.
É isso, no nosso site e aqui no canal UOL também. Ô, Couto, curioso, né, que a gente viu ou ouviu, né, o áudio que fala matar meio mundo e não vai ser utilizado para aceitar ou para não aceitar essa denúncia. Segundo Moraes, já há provas suficientes, né? Isso até seria o mais do mesmo, né, segundo o ministro Alexandre de Moraes, sobre esse plano, né, para matá-lo e matar outros integrantes do governo Lula, aquela época que ainda era eleito, né, não tinha tomado posse. Boa tarde, Couto. Carla, olha, eu estou percebendo que o julgamento no STF está entrando no ponto morto, né? Não houve grande novidade. As defesas já sabem, já não sabem mais o que falar, né? Então falam em fair play. Esse áudio aí que você falou, Diego, que o Alexandre de Moraes não utilizou hoje, ele foi anexado aos autos depois da denúncia, né? Então, por isso, para evitar problemas com a defesa, que estava querendo adiar o julgamento, é que não usar. E ele pode escolher o que ele quer de prova, uma a mais, uma a menos, não vai fazer a menor diferença. Me parece que todos os denunciados virarão réus até o fim dessa primeira etapa aí. E o que mais me chamou a atenção é que 70% desses denunciados que se tornarão réus são militares, né? Então, a gente estava na iminência no Brasil. Agora, engraçado que o Bolsonaro, na entrevista que deu para nossa Carla Araújo e para o Josias, ele falou que se ele voltar para o governo, voltar ao poder, ele não quer mais saber de tantos militares no governo, não. Só no GSI. É incrível, né? Ele montou um governo de militares, mais de 6 mil, teve um momento que ele colocou dentro do governo, e agora ele acha que se militares ele não quer mais saber deles no próximo governo, que a gente sabe que nunca virá, né? Que tudo leva a crer que ele vai pegar uma pena alta e não há a menor chance dele voltar ao poder. Ainda bem. É isso aí. Olha, vou trazer para cá um outro assunto para chamar o nosso convidado ainda nesse contexto. Carla, você quer falar antes? Diga lá. Que deve estar agora, pelo que me passa aqui a reportagem, dos 12, devem ser 10 devem ser tornados réus e 2, que a reportagem está passando aqui, daqui a pouco a gente vai ter a matéria completa, não devem se tornar réus, mas a grande maioria, 10 pelo menos, é o que indica ali Alexandre de Moraes agora no fim desse seu voto, mas a gente deve ter atualização ao longo do programa ainda. Boa, daqui a pouco a gente traz os nomes, né? Assim que a gente tiver esses nomes e as confirmações também. Eu queria trazer a informação de que as defesas dos militares Kids Pretos, acusados de adotar as ações táticas para a tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder, apontaram falta de provas de envolvimento de seus clientes, falaram em poucas citações a eles na denúncia e pediram a liberdade para denunciados. O Supremo voltou a partir das 2h30 da tarde a decidir. A gente está vendo imagens ao vivo até agora, 5h15, né? Eles estão decidindo quem desse grupo 3, núcleo 3, vai realmente se tornar réu. Eles citaram investigações do próprio Exército e afirmaram que era comum que eles se encontrassem em reuniões. Os advogados disseram várias vezes, citaram o fair play, termo usado no esporte, né, para se referir a jogadas limpas. Nesses momentos, eles apontavam o que havia na denúncia contra seus clientes, mas tentavam minimizar como prova. Será que cola? Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional, está conosco aqui. Professor, bem-vindo. Boa tarde. É claro, as defesas tentam, né, batalham para que seus clientes saiam sem que a denúncia seja aceita. Mas na avaliação do senhor, esse argumento de que houve um fair play, era jogo limpo, reunião com fair play, será que é convincente com as provas, né, que o Supremo tem em mãos? Boa tarde. Não, não convence não. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto. Boa tarde, Carla, e a todas e a todos que nos acompanham aqui no UOL News. Verdade, Diego, como sempre temos dito, essa fase exordial inicial é a fase de recebimento da denúncia, nada além disso. Não é nem técnico falar em julgamento da denúncia, como alguns têm falado, nem isso. É a fase de recebimento. Nessa fase, o que o Supremo Tribunal Federal faz é analisar se os pressupostos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal estão presentes.
Se o Supremo verifica, o órgão julgador, seja ele qual for, que esses pressupostos estão presentes, o tribunal recebe a denúncia e determina a instauração da ação penal pública, que a partir dali tem transcurso, ou seja, a partir dali é que tudo começa. Ontem, por exemplo, na segunda-feira, já foi um momento diferente. Ontem o Supremo Tribunal deu início à oitiva de testemunhas de acusação apontadas pelo Ministério Público. Então, o que aconteceu ontem já foi o começo da instrução processual penal propriamente, a produção probatória. Hoje não, a Corte voltou a examinar denúncias oferecidas. Então, esses argumentos apresentados pela defesa, Diego, para concluir, e eu louvo a defesa, porque é o dever dela, é a tarefa dos advogados, a tarefa de fiel patrocínio, de investir todos os esforços na representação dos interesses legítimos daqueles que constituem esses advogados. Isso é meramente dispositivo. Nada vai levar o tribunal a não receber denúncias em face desses acusados pelo Ministério Público, que, de certo, serão réus, como os demais já são réus. Certo. Tem pergunta, Couto? Eu queria perguntar para o professor, se você fosse um advogado de defesa a essa altura do campeonato, em que você basearia? Você acha que é possível ainda virar esse jogo? Porque está 7-1, 7-0 até agora, né? Tudo isso que está acontecendo. O que falta para os advogados de defesa para tentar virar o jogo? Couto, eu acho que virar o jogo nessa sede de recebimento da denúncia é inócuo. Muitas vezes o que os advogados estão fazendo, e é o que muitas vezes todos nós advogados fazemos, é empreender esforços já para pré-questionar matérias que serão reventiladas, reavaliadas lá na frente. Então, é claro que na medida em que se usa a tribuna para intensificar um argumento, aquilo adensa uma tese que certamente vai ser a tese veiculada no curso do processo com os olhos fitados lá no final, do julgamento de mérito. Mas não acredito que qualquer advogado tenha a expectativa de que, em razão desses argumentos, que uma denúncia agora não seja recebida, eliminando de plano a ação penal. Até porque, Couto, o juízo de recebimento da denúncia se baseia numa premissa inversa à premissa do julgamento do mérito. No julgamento do mérito, que deve acontecer lá pelo fim do ano, estimamos todos nós, a premissa válida é indúbio pro réu. Na dúvida, se a prova for duvidosa, absolve-se aquele acusado. Aqui na denúncia, não. Aqui, indúbio pro societate. Se tiver dúvida, instaura ação penal. Por quê? Porque na ação penal haverá todo o devido processo legal, as provas serão produzidas, testemunhais, documentais, periciais, se necessárias, todas as argumentações serão reduzidas a termo, até as alegações finais, no final do processo. Então, nesse momento, se houver dúvida, instaura-se a ação penal. Então, ninguém ali tem a expectativa de que essa ação penal não seja instaurada. Carla. Professor, mas o senhor fala que nessa fase, né, é complicado porque é isso, tudo indica que a ação penal vai ser instaurada. Mas também o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro disse aqui na entrevista para a gente de que ele é dúbio, né? Tem horas que ele também já joga a toalha, tem horas que ele ainda acha que dá para reverter isso na hora do julgamento do mérito. E acho que é difícil a gente entender qual que seria, qual que seria a possível diferença, né, nesse momento. Essas testemunhas poderiam agregar, ali o senhor vê alguma chance de mudar, ou também é aquele tipo de processo que realmente a gente pode apostar num fim de condenação já? Carla, a sua questão, como a do Couto, é uma questão muito importante, porque esse é um processo judicial que nos impede de fazer meramente análise jurídica. A análise jurídica aqui tem um grande campo de interseção com a análise política, compreende? Então, na verdade, já se pode dizer que haverá um resultado condenatório. Agora, são 34 corréus, se considerados todos os grupos dessa denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República. Eu diria que, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ainda há uma chance, a depender dos testemunhos prestados, dele, mediante muito esforço, demonstrar que ele não estava
acolhendo essa pretensão de golpe, que ele tentou fugir a todo tempo dessa pretensão de golpe, mas não que isso vá lhe gerar uma absolvição. Pode lhe gerar, talvez, uma condenação menor, uma pena menor, talvez não por todos os crimes apontados pelo Procurador-Geral da República, mas por tão somente alguns. Agora, em relação ao conjunto dos corréus, há esperança sim. Em relação a alguns corréus ali, advogados investem esforços a demonstrar que eles não tiveram participação. E a depender do conjunto das provas, das testemunhas que se pronunciarem, das testemunhas de defesa, depois das testemunhas de acusação, quem sabe se alguns ali não serão até absolvidos. Mas no que se refere, para concluir, Carla, a cadeia de mando, ou seja, o ápice dessa cadeia, a culminância, o presidente Jair Bolsonaro e aqueles seus assessores imediatos, muito dificilmente o resultado vai ser diverso de uma condenação por concurso material de alguns crimes que estão sendo ventilados nesse início de instrução processual penal e que foram apontados na denúncia. Creio que o esforço é mais para a redução da carga sancionadora, entende? A redução da pena, do que propriamente para uma absolvição. Olha, professora, Carla agora há pouco antecipou e a gente tem a confirmação da reportagem do UOL em Brasília. O Matheus Coutinho está acompanhando, a Vitória Bechara também. 10 dos 12 denunciados, o ministro Moraes votou para que eles se tornem réus. Então, apenas 10 dos 12, 2 não. Deixa eu trazer aqui os nomes. Ele afirmou que há elementos para ser aberta a ação penal para 10 acusados. A gente tem até imagens de Brasília, está ao vivo o sinal lá do STF. Então, ele liberou o coronel da reserva Cleverson Ney Magalhães e o general Newton Diniz Rodrigues por falta de justa causa, segundo o ministro Moraes. Ainda faltam votar Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, e o resultado deve sair ainda hoje, a qualquer momento. Quem são os dois que não viraram réus? A reportagem aqui do UOL conta. Para Moraes, a denúncia não comprova de maneira satisfatória a participação de Newton Diniz Rodrigues, general que assessorava o ex-comandante do Exército Freire Gomes, e Cleverson Magalhães, que auxiliava o general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira na trama golpista. Ambos foram acusados de agir para influenciar o alto comando e aderir ao golpe. O STF negou todos os pedidos das defesas e a primeira turma julga o chamado núcleo 3 da trama golpista. Então é isso. Esses dois, né, Carla, que o ministro Moraes votou para que eles não sejam, não virem réus, né, que a denúncia não seja aceita. É isso. Agora, acho que, desculpa se eu perdi, o Moraes é o primeiro voto, né? Isso, ele votou e parece que o Dino está votando agora. Dá para até colocar a imagem de novo ali. A gente viu o ministro Flávio Dino falando nesse momento. Infelizmente, conversas de bar podem levar à perpetração de crimes. Conversas, às vezes, em si mesmas, são crimes. E só ia acontecer muitas vezes, em determinado tipo de delito, que eles sejam verificados exatamente em bares. Bares, restaurantes, shopping center. Então, não é o fato do delator ou colaborador aludir à conversa de bar que significa dizer que isso, por si só, exclui a possibilidade. Vejamos. Imaginemos aqui que nós nos encontrássemos num ambiente informal e viesse um advogado neste ambiente informal e oferecesse a um dos julgadores uma vantagem. Pelo fato de ser num restaurante, ou num bar, ou na casa de alguém, isso excluiria a consumação de um crime? Claro que não. Então, não é o fato de ter 10 cadeiras ou 20, haver uma roda, 5 mesas, ser em tal ou qual lugar que leva à desimportância dessa reunião. Que como vimos, trouxe um elemento, que é o quarto e penúltimo que abordo, que é a demonstração de que havia um critério das pessoas presentes. Basta ter acompanhado todo o encadeamento lógico transmitido pelo eminente relator, que nós verificamos que o critério era o fato de pessoas serem assistentes de pessoas chaves, assistentes de comandantes.
E é um critério que, logicamente, faz sentido. Se havia a ideia de persuasão ou de coação, seja lá como isso se considere, é natural que houvesse essa preocupação. Portanto, essa reunião do dia 28, a quarta observação que faço, tem sim relevância, independentemente do seu caráter formal ou informal. Evidentemente, vamos... Tá aí, Flávio Dino votando nesse momento. Carla. Então, Diego, eu estava aqui acompanhando a equipe que está, né, em loco ali, e sobre a expectativa agora desses votos, tem os outros ministros para votarem. A sessão, em tese, né, terminaria às 18, mas o que está aparecendo lá e o que estão dizendo que deve acontecer é estender um pouco mais a sessão para que os ministros terminem de votar, né, hoje ainda, porque amanhã ainda tem a questão do depoimento do Batista Júnior, que era o ex-comandante da Aeronáutica, que acabou pedindo para cancelar. Então, amanhã está marcado esse depoimento a partir das 11h30 da manhã. Então, o que parece ali nesse momento no Supremo é que, por mais que os votos, né, possam ser um pouco longos aí, eles devem tentar concluir essa sessão ainda hoje. E a tendência, como a gente está falando aqui, é que os outros ministros sigam aí o voto do ministro Alexandre de Moraes condenando esses réus. Então, deve estender um pouquinho mais essa sessão hoje do Supremo, que começou de manhã, para que eles possam concluir essa etapa hoje e não atrapalhar e encavalar as outras que vêm para frente, né? Porque amanhã tem, de fato, já esse depoimento marcado do ex-comandante da Aeronáutica. Ontem teve o do ex-comandante do Exército, né? Então, a ideia, o que parece lá, o que está andando e caminhando, é para que eles continuem e completem esse julgamento hoje. Então, decidam e todos tornarem réus esses que o Moraes indicou aí agora. Professor, já que são vários núcleos, né, tem uma ideia de tempo que vai durar esses julgamentos todos? Não há uma previsão muito séria que se possa fazer de tempo, não, Diego. É claro que, em relação a recebimento de denúncia, isso não vai tardar, porque sem o recebimento da denúncia não há ação penal, não é? Então, é claro que tudo começa com esse ato. É o primeiro ato da ópera, vamos dizer assim. Agora, a partir daí, olha, são dezenas de testemunhas apontadas, é muita gente que tem que ser ouvida, tanto como testemunhas de acusação quanto testemunhas de defesa, além das provas documentais, perícias sobre documentos, provas periciais que puderem ser produzidas. Então, isso tem que ser acelerado para que o tribunal consiga, por exemplo, fazer um julgamento até o final do ano, que é a promessa para que esse julgamento final não atrapalhe o ambiente político das eleições democráticas de 2026. Essa fase de recebimento da denúncia já está efetivamente terminando, mas é bom observar, Diego, como há elementos que excepcionalmente excluem esse recebimento. É o que eu falava agora há pouco. O artigo 41 do Código de Processo Penal diz que quais são os elementos para que uma denúncia seja recebida. Se faltar justa causa, bom, não é porque a ação penal, não é porque o processo penal é um ambiente em que se desenvolvem provas de defesa, de acusação e que o contraditório é observado, que se vai instaurar uma ação penal sem que sequer justa causa exista. Me surpreendeu que o ministro Moraes excluísse em 2, mas nós podemos observar que são sempre aquelas pessoas que estão na periferia. Quando não se consegue demonstrar nexo de causalidade, vínculo de causalidade entre o conjunto central do crime e o comportamento por ação ou por omissão dessas pessoas. Aí, sequer a denúncia recebida, não se instaura a ação penal em desfavor delas. Couto, tem uma última pergunta? Agora, tem sim. Diego, agora só falta um núcleo, né? O núcleo 5. Hoje termina o 4, falta o 5. E no 5 só tem um denunciado, que é o Paulo Figueiredo, neto do general João Figueiredo, o último ditador. E ele não foi localizado, né? Ele não foi intimado, né? Como é que fica? Ele vai ser julgado à revelia? O que acontece? A priori, esse julgamento in absência, o julgamento sem a presença do réu, não deve acontecer. Agora, nós vamos ter que aguardar os passos.
Couto. Por quê? Porque se for demonstrado nesse ínterim que os elementos informacionais cognitivos são bastantes para se pressupor com presunção absoluta, não relativa, que ele está ciente e consciente de toda a cronologia do julgamento, poderá ser recebida a denúncia, até porque isso não é julgamento final do processo, é apenas o juízo de recebimento da denúncia. Então, eu acredito que o tribunal, claro, tudo a conferir, como sempre, mas eu acredito que o tribunal vá receber a denúncia, instaurar a ação penal e, portanto, buscar, sob todas as condições, a localização, ainda que ele possa, eventualmente, estar em território estrangeiro, mediante os requerimentos de entrega de nacionais, de extradição, se for o caso. Certo. Professor Gustavo Sampaio, obrigado pela entrevista, pela participação. Um abraço para o senhor, bom fim de tarde. Também para você, Diego, Couto, Carla, para vocês todos. Desejo um bom trabalho, um bom jornal, como sempre. Tchau. Obrigado, professor. Estou de volta com novidades porque acabou de formar a maioria no Supremo Tribunal Federal. A primeira turma acaba de decidir tornar réus 10 dos 12 denunciados nessa ação, né, que também investiga pessoas que se envolveram na tentativa de golpe. Esse é o terceiro grupo. Se tornaram réus Coronel Bernardo Romão Correia Neto, o Coronel da Reserva Cleverson Ney Magalhães, o Coronel Fabrício Moreira de Bastos, o Tenente Coronel Hélio Ferreira Júnior, o Coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior, o Tenente Coronel Rafael Martins de Oliveira, o Tenente Coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, o Tenente Coronel Ronald Ferreira Júnior, o Tenente Coronel Sérgio Cavalieri de Medeiros e o agente da Polícia Federal Vladimir Matos Soares. Os dois que não se tornaram réus são o general Newton Dias Rodrigues e também o general da Reserva Estevam Teófilo de Oliveira. Segundo Moraes, entenderam da mesma maneira Flávio Dino e Luiz Fux, não há provas suficientes para que eles também respondam, né, por esses crimes. Os demais, 10, viram réus agora já com maioria formada, como dissemos antes, né? Havia essa expectativa mesmo, agora a confirmação. Quem vota nesse instante é a ministra Carmen Lúcia, mas a maioria já está formada. Pessoal, acabou de sair uma decisão no Supremo Tribunal Federal, agora há pouco falávamos sobre maioria, agora todos os ministros já votaram para tornar réus 10 dos 12 denunciados no grupo 3 pela tentativa de golpe. Os demais ministros que faltavam votar, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, o Zanin é o presidente, votaram no mesmo sentido de Moraes. Pela primeira vez, denúncias são rejeitadas, né, Carla? Esses dois aí militares que não foram tornados réus porque não havia provas suficientes, segundo o relator Alexandre de Moraes. Lembrando que um deles é o general Teófilo, né, que a gente colocou, então justamente o que eu estava falando sobre um militar de alta patente, e Moraes mostra, a gente estava falando aqui no começo do programa e foi até o final, né, deu para formar a maioria, eles correram aí nesse finalzinho para votar, mostra um pouco de talvez aquele momento em que o Moraes começa a dar uma sinalização de que, olha, vocês estão pensando que eu estou votando tudo sem ouvir ninguém? Não, sem levar nada em consideração? Não, pera lá, tirei esses dois aqui. Então, surpreende no sentido em que a gente estava falando aqui de que tudo parece que já está com um roteiro pré-desenhado e assim as pessoas estão colocando. E hoje a exclusão desses dois generais, militares de alta patente, outras pessoas que não estavam envolvidas não eram, mostra aí um pouco de uma flexibilização do Moraes que não estava sendo, digamos assim, esperada. Então, a gente está, como a gente disse, esse é o núcleo 3, ainda vai começar a parte do julgamento em si, em que os réus, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus militares vão ter o direito a se defender mais e contrapor, mas mostra aí um sinal de flexibilização do Moraes que a gente, né, não vinha esperando, já que o sentido caminhava para um sentido de todos esses denunciados se tornarem réus. E aí todos os ministros concordam com a avaliação feita por Moraes,
o que aí sim não causa surpresa, mostra aí a unidade da primeira turma que tem acontecido, né? No caso do Bolsonaro, o Fux fez uma pequena divergência, mas eles estão votando de uma forma coesa e mostra isso também agora ao liberar esses militares de alta patente dessa denúncia, Diego. Coach, chama atenção, né, essas duas rejeições de denúncias. Isso aí ninguém esperava. Eu mesmo falei no começo do programa que provavelmente todos os denunciados vão virar réus. Se não aconteceu hoje, 2 deles se safaram, né? Agora, voltando a esse assunto, eu acho que ontem foi o momento mais importante essa semana dessa fase do processo, que foi o embate direto do Alexandre de Moraes com o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, né? O Moraes deu uma enquadrada mesmo. Eu me lembro que muita gente falava assim: eu quero ver na hora que chegar a hora dos generais, né? Os que por enquanto estão pegando só raia miúda, mas o Alexandre de Moraes deu uma demonstração de força ontem que realmente mostra a liderança que ele tem na primeira turma e no Supremo Tribunal Federal. A quadrada que ele deu no Freire Gomes, falando que, olha, ou você mentiu lá na Polícia Federal, ou você está mentindo aqui. Depois disso, o general mudou completamente. Você imagina, o comandante de exército apavorado, começou a gaguejar, mas acabou, depois disso, confirmando tudo que ele tinha falado na Polícia Federal. Amenizou um pouco as palavras, mas no fundo, o mais importante ele confirmou. Sabe, que ele foi consultado sobre o plano de golpe, né? Acho que esse foi o fato. Eu queria fazer uma correção, desculpa. Fala. Na hora que eu estava falando sobre agora os 2 excluídos, eu tinha entendido que o Teófilo tinha ficado de fora, o general. Mas não, foram 2 assessores, né? O assessor do Teófilo e o assessor do Freire Gomes. E aí, de fato, se a gente for pensar, pode ser mesmo que é isso, não encontrou materialidade suficiente e está tentando mesmo separar o joio do trigo. Era um assessor que cumpria ordens e não necessariamente estava ligado ali a toda a trama golpista. O programa ao vivo, né? A gente fazendo no meio do caminho aqui, eu tinha entendido que tinha liberado o Teófilo, e aí eu já pensei, bom, é general, né? Diferente. Foram assessores que aí não tinha, de fato, a materialidade, segundo os ministros da STF, por isso eles foram liberados. Eu acho que é menos sintomático do que liberar o general, que o general Teófilo, nessa trama toda, ele parece ter um pouquinho mais de ciência do que estava acontecendo ali, né? É natural. Eu também tive a mesma impressão que você. Eu leio rapidamente a reportagem, a gente faz essa leitura dinâmica aqui, né? Com o programa ao vivo, está feita a correção da Carla.